Hoje eu tô aqui pra falar do segundo episódio da série House of the Dragon da HBO. Já vou começar falando dessa abertura que eu tinha comentado no vídeo anterior que não tinha abertura. Vou até deixar aqui no card, então não esquece de seguir o canal. Temos a abertura agora no segundo episódio. Eu não entendi qual que foi de não colocar no primeiro episódio, mas tudo bem. Gostei da abertura, eu achei que ficou linda, achei assim, visualmente. Você vê que realmente tem muito sangue envolvido na história, mas tem uma coisinha que eu não gostei. Eles repetiram a mesma música. Ah, mas a música é icônica. Sim, a música ela realmente é icônica e ela traz sentimentos e ela te traz memórias. Porém, essa série não é Game of Thrones, ela é um spin-off. Claro, não tem como você não fazer relações, como por exemplo comparar a Rhaenyra com a Daenerys e por aí vai, mas são séries diferentes. Eu fiquei bem decepcionada que eu esperava uma música nova. Mas tudo bem, a abertura tá aí e é linda. Continuando a trama do episódio anterior, vemos que a rainha faleceu e o rei precisa casar novamente. Vemos mais uma vez ali a Alicent Hightower tentando se aproximar do rei. Na série, fica um pouco meio difícil da gente descobrir se ela faz isso porque ela quer, porque ela realmente tem esse desejo de ser rainha, ou se é realmente porque o pai dela insistiu. Meu palpite é que é pelo pai dela mesmo, porque a gente vê, por exemplo, que ela se automutila, ela puxa assim as pelinhas, as pelezinhas da mão dela. Pode ser ligada a nervoso, mas eu acredito que seja uma forma de autopunição. Então, provavelmente, ela não tem esse desejo. E um ponto que já havia surgido, pelo menos pra mim, no primeiro episódio, e que eu sinto que no segundo ficou mais claro ainda, é que eu acredito que a Alicent era interesse amoroso da Rhaenyra. Eu acredito que ela tá apaixonada pela amiga. Alguns olhares, alguns toques, mas isso não vai adiantar de nada, porque no fim das contas ela vai casar com o pai da Rhaenyra, o Viserys. Já comentei também que é muito fiel ao material original, tudo que eu vi até aqui. E o que acontece é que o Lord Corlys Velaryon, também já falei dele anteriormente, ele tenta dar a filha. E aí, vamos então para uma discussão um pouco polêmica. Ah, mas a filha tinha 12 anos. Se vocês lembram, nos livros, a Daenerys tinha 13 quando ela casou com o Khal Drogo. Então, já começa por aí. A Lady Lena Velaryon seria muito bom. Seria um match muito bom pra ele. Porque ia reforçar ainda mais o poder da casa Targaryen com o poder da casa Velaryon. Mas, honestamente, por burrice, ele deixa de lado. Ah, Débora, você tá incentivando a pedofilia. Gente, eu estou falando de Game of Thrones dentro do universo de Game of Thrones. Tá claro que é pra chocar. Claro que aquela cena dela dizendo: Ah, a minha mãe falou que eu não ia precisar me deitar com você até os 14 anos. É pesado você ver uma criança falando sobre isso. Mas assim é Game of Thrones. Então, politicamente, eu vou repetir, politicamente falando, seria mais interessante que o rei Viserys tivesse se casado com a Lady Lena. Ele ia segurar do lado dele a casa Velaryon, tá? Que a gente vai ver, vai ter um papel muito importante aí na Dança dos Dragões, que já estamos vendo rolar, porque lá no finalzinho do episódio, o Lord Corlys se associa ali junto com o Daemon, porque ele fica bem chateado, bem mesmo, com o fato do rei ter negado ali casar-se com a sua filha. Mas não, ele tá ali encantado pela Alicent Hightower e ele escuta muito o conselhinho do Otto, que é uma barata. Honestamente, aquele homem, eu acho que ele é pior do que o Mindinho. Sério? Sério. Eu acho que ele é pior do que o Mindinho. Aquele cara de mão do rei, meu Deus do céu. O único período mesmo que eu acho que a gente vai ter visto uma mão do rei boa foram uns tiquinhos de tempo que o Ned ficou. Porque o resto do mundo rei é um pior do que o outro. Mas, no fim do episódio, a gente vê que a Rhaenyra, ela tá assim muito triste porque ela achava que o pai dela ia se casar com a Lady Lena. Ela entende que ele precisa se casar, ela entende tudo isso. Mas quando ela vê que é com a Alicent, primeiro ela se sente traída por não saber.
Segundo, eu continuo levantando esse ponto. Eu acredito que ela era apaixonada pela Alicent. Mas, focando um pouco na Rhaenyra, a gente... Gente, ela quem tá carregando a série. Não tô desmerecendo nenhum ator aqui, nenhuma atuação aqui, mas quem ganha o prêmio é a Rhaenyra, tá? Ela chegando lá em Pedra do Dragão, conseguindo fazer o que o Sir Otto não conseguiu. Porque assim, ia ter banho de sangue, mas não, ela chegou lá muito, sabe? Muito segura de si, falando alto valeriano, que eu adoro todas as cenas que tem, eles falando em valeriano. E ela consegue pegar o ovo de volta, ela consegue impedir ali que aquela batalha aconteça e sai bem maravilhosa. Então, a Rhaenyra, pra mim, assim, 10 de 10, 20 de 10. Uma outra situação que é importante comentar é essa doença do rei. Lembra que eu comentei que ele estava com uma doença que não se curava, que estava assim uma diabetes? E, gente, pode ser sim uma diabetes, não importa o que seja, mas na época era incurável. E o cara tá perdendo o dedo. Ou seja, tá assim, tá grave, ele vai morrer. Ah, mas a questão da sucessão já foi resolvida, porque vai ser a Rhaenyra. O rei vai casar de novo. Se ele tiver um herdeiro, e óbvio, a gente sabe que ele vai ter, sabemos que o Aegon vai subir, que vai ter todo aquilo ali, todo aquele problemão, mas, por enquanto, ele tá doente, ele ainda não morreu. Um outro ponto muito alto dessa série são os dragões. Então, a coisa mais linda. Vimos um pouco mais do dragão do Daemon. Gente, aquela cena dele chegando ali em Pedra do Dragão. Linda, linda. Os efeitos estão muito bons. Quanto a isso, eu não tenho o que falar. O que me incomoda um pouco ainda são algumas perucas. Algumas perucas dão muito na cara que é peruca. Ah, Débora, mas é um ponto muito. Não, gente. Eu. São coisas simples, mas que no fim das contas fazem a gente ser mais convencido ou não, se apegar ou não. Mas o episódio em si, ele também foi muito bom. Eu não diria que ele foi tão surpreendente quanto o primeiro, até porque você já tem indício de para onde que vai, né? O Sir Otto Hightower praticamente entregou a guria lá de bandeja pro rei, e o rei vai se casar com ela. A Rhaenyra está lá com o coração quebrado. E a política do negócio não tá dando muito boa não, porque tem um conflito que está acabando com o pessoal ali e com a riqueza da casa Velaryon, que é um dos grandes motivos do Sir Corlys pedir ajuda ao rei. Então, vejam bem, o Sir Corlys, ele é um dos participantes ali do conselho, do pequeno conselho. E ele pede ajuda ao rei várias vezes e o rei tá ali, né, empurrando. Só que ele tem um apelido, ele é chamado de a Cobra do Mar. E isso não é por, assim, aleatoriamente. Tem um motivo, ele é dono da maior frota. Então é importante para o rei tê-lo ao seu lado. E é por isso que ele deveria ter aceitado lá a proposta com a Lady Lena. Mas uma outra coisa que eu acho importante falar é um momento em que a Rhaenys e a Rhaenyra estão conversando. A Rhaenyra fala, cara, tu não tá incomodada, minha filha, que você tá dando a tua filha pequena pra um velho, né? Ela não fala desse jeito, mas enfim. E aí ela fala assim, claro, não é fácil, mas eu entendo o meu lugar. Lembrando que a Rhaenys é a rainha que nunca foi. E ela fala uma frase muito importante. Ela diz, os homens, né, os governantes prefeririam ver esse reino abaixo do que vê-lo na mão de uma mulher. E sabemos que a gente só vai ver aí uma rainha regente, a Cersei, muito tempo depois, e rainha mesmo, de acordo com a série, por alguns segundos, a Daenerys Targaryen. Em geral, como eu comentei, um episódio muito bem amarrado. Lembra que eu comentei no vídeo anterior que iam existir consequências do fato do Daemon levar a Mysaria lá pra Pedra do Dragão, que nem pro Vale ele foi. Eu falei pro Vale, mas nem pro Vale ele foi. O irmão dele mandou ele pro Vale, mas ele não foi. Ele foi pra Pedra do Dragão.
Qual que é a diferença? Ah, os dois castelos são... Não é tipo, em vez de ir pra essa casa de verão, eu vou pra essa. Pedra do Dragão é o lugar onde fica o príncipe ou herdeiro da família Targaryen. Então, era o Daemon, mas o Daemon foi deserdado. Então, quem é a princesa de Pedra do Dragão agora é a Rhaenyra. Então, aquele castelo passa a ser dela. O Daemon tem um dever. O dever dele, pela posição dele, é estar com sua esposa no vale, mas ele não quer. Então, vejam que isso, toda essa questão política, apesar de parecer uma besteira, que são informações assim que são dadas. O rei mandou ele pro vale, mas ele não foi, né? Fulano mandou fazer isso, mas Ciclano não fez. São essas coisinhas pequenininhas que no fim das contas aí vão causar bem a Dança dos Dragões. Não, mas eu fico por aqui. Eu quero que você comente o que você tá achando dessa série, se você tá animado pra continuar essa temporada. Um beijo e até a próxima.